Meu querido pastor Baltazar Salgado, além de pastor, advogado, representando a Assembleia de Deus. Gente, esse homem quando chega aqui fora a sua sabedoria no fato, muito bem trajado, muito bonito, né? Eu te amo em Cristo Jesus, meu pastor. Nosso muito bom dia, pastor. Bom dia, eu também te amo, meu irmão. É um prazer, um bom dia a todos. E vamos, o barco já está navegando. Pastor Anderson Bravo, representando a Assembleia de Deus da Tijuca. É uma alegria poder voltar a essa casa, meu amigo pastor Alexandre Freitas, todos os debatedores, é uma honra estar conhecendo dois aqui, o Paulão já está na ponta lá. Liga aí por que separar vocês dois, né? De um lado Anderson fogo, Bravo, do outro fogo. Paulo César Miranda. Eu não tenho como deixar os dois Miranda, juntos. Né, Varão? Tu sabe que foi um, mas ficou o outro, Miranda. Ele é Miranda. Olha só. É que tu entendeu o mistério. Ele tá aqui. Então, eu tô muito feliz. Liga aí para umas 20 pessoas. O tema é bacana, o tema é empolgante. E a chapa vai ficar quente. Liga lá para CGADB, liga para CEADER, que o negócio vai ficar bom. Muito bom. Meu querido pastor Paulo César Miranda. Pastorzão, que eu vou dividir o microfone contigo, hein? Já fiz essa reclamação aqui pro bicho que a gente precisa de mais microfones, mas daqui a pouquinho vai haver vocês vão ver, não vou contar não, porque vocês vão ver aqui como é que vai ser. Pastor Paulo César Miranda, da Assembleia de Deus Nova Jerusalém, do Campo de Bom Sucesso, nosso pastor querido, pastor Jaime Soares. Que prazer, que alegria poder voltar, poder retornar a essa mesa, a esse debate. Eu tive um presente hoje de manhã. Nossa, eu tive 20 minutos. Eu dei para ele 1 minuto, somente 1 minuto. Um minuto só fala conosco. Então, beleza. Liguei, acordei o homem. Bispo Hinaldo Silva. Ele falou 20 minutos no ar conosco. Que bacana, que legal, que maravilha. Agora estou tendo o prazer de estar aqui mais uma vez nessa mesa seleta. Eu só queria. Eu queria ganhar um livro e um cartão também. Posso? Um livro e um cartão? O cartão já chegou. Eu não sei. Deus, toca no coração, Senhor. Toca no coração. Bispo Hinaldo, essa mesa maravilhosa, essa produção. Deus abençoe muito. E o tema hoje é confusão, hein? Eu ia dar... Eu fui abençoado pelo livro. Anderson Bravo me abençoou com o livro. Como o senhor falou de coração... Porque, na verdade, eu trouxe esse livro propositalmente em detrimento ao tema. Eu tenho, por bondade e misericórdia, 5 livros publicados. E esse livro exatamente tem um pouco a ver com a realização... Mas isso é só um por quê? Porque eu trouxe para o apresentador, entendeu? Sim, tudo bem. Posso tirar uma xerox? É pirataria, né, pastor? Não sei se o senhor sabe disso. Tem um advogado aqui na mesa, não sei se o senhor sabe disso. Sim, olha só, o problema de ser pirata... Mas o senhor quer um livro, eu lhe dou uma caixa, pastor. Uma caixa vazia ou cheia? Cheia, de livros. De livros? Daí lhe dou uma oferta junto, de envelope. Eu vi quebrando as pernas na introdução do debate. Gente, graças a Deus, não tem noção da Mas eu te amo. Eu te amo no amor de Cristo, hein? Você já viu que já começou a dar aqui pano pra manga, meu Deus. Gente, eu queria, o pessoal aí, a nossa equipe, os nossos seguranças, por favor, eu queria que toda a equipe ficasse aí programada. Eu preciso, quando tem Anderson Bravo e pastor Paulo César Miranda, eu preciso de uns 4 seguranças aqui, bicho. Tem que ser sexta-feira, que a gente vai direto pra corrente. Aí. Meu Deus. Ah, Cristo do céu. Vamos começar o nosso debate. Você já viu que o clima aqui é um sorriso, irmãos. Mas você não tem... Começa a ficar uma coisa meio que acirrada. Ai, Jesus. Meu Pai, vamos com oração. Vamos começar com o nosso querido pastor Baltazar Salgado, falando com Deus. É momento de orar. É momento de falar com Deus. Jesus, nosso Pai... Mais uma vez nos reencontramos aqui, através da Record, você no seu lar, no seu carro, onde estiver, e nós aqui nos microfones. Não temos pedigree, a grande maioria não tem família importante, mas nós temos um sangue real. Por quê? Porque somos filhos do Rei, a quem apresentamos os nossos louvores. E sendo de uma família real, nós temos obrigações, nós temos avaliações, e aqui reencontrando. Cada um dentro da sua personalidade, manifestando a sua opinião. Vivemos dias
tumultuados. Não sabemos o que vai acontecer, há uma imprevisão muito grande, não só no país, como no mundo também. Sodomia avançando, homens casando com homem, mulher com mulher, e isso está sendo aceito normalmente pela sociedade. E nós, povo de Deus, de Atalaia, procurando minorar esse mundanismo. E sempre uma luz o somos. E o cuidado que nós temos que ter, como está registrado em Apocalipse 3:12, conservas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E esta coroa que nos dá essa certeza da realeza, esse reconhecimento de um Cristo que por nós padeceu e hoje nos permite estar aqui. Reconhecemos a sua qualidade de suzerano e nós, seus vassalos, acreditando num porvir melhor, mas temos que viver o hoje. Quero aqui, homem já vivido, passando já dos 70, há muitos anos de radiofonia, mais de 40, isso nos dá. São duas coisas que na vida, aliás, três. Primeiro, foi o mundo cristão. Segundo, a advocacia, mais de 50 anos e mais 40 anos de radiofonia. E temos o olho clínico para saber quando aquele que pega o microfone tem algo, tem conteúdo. E o pastor Alexandre de Freitas, pelo tempo que nós estamos juntos, eu posso fazer essa avaliação tranquila. É um homem que, como âncora, homem com o microfone na mão, tem uma missão. É muito jovem ainda, há muita coisa a fazer. E já está começando, já está no seu itinerário. E aqui, através desse programa, temos recebido muitas pessoas falando, comentando e avaliando. Muitas almas serão salvas, muitos conhecimentos serão transmitidos, mas, acima de tudo, nós aqui queremos registrar, reconhecendo plenamente o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus possa nos abençoar, farta e grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para o nosso debate. Para você que não estava atento aí ao resumo do e-mail da ouvinte, da Conceição de Austin, ela conta a sua história. Na verdade, o finalzinho desse e-mail me chama muita atenção, mas ela conta a história dizendo que trabalha num lugar onde só pode usar calça né? Ela não diz aqui se é jeans mas só pode usar calça. E na minha igreja só pode usar saia. Como tenho que trabalhar para ajudar o meu marido no sustento da casa, levo escondido a minha calça de trabalho e quando chego, vou logo ao banheiro trocar. Só que a esposa do meu pastor entrou na loja e quando me viu de calça, além de não me cumprimentar, disse que vou para o inferno. Estou apavorada e não tenho mais coragem de ir à igreja. Nós estávamos, reverendo Aldemiro Cambuim, representando a igreja presbiteriana, tratando justamente de usos e costumes, mas de um tempo que caminhou. As coisas caminharam. E aonde algumas coisas a gente consegue encontrar na Bíblia para dar esse peso, né? E que muitas das vezes é conduzido, é tratado dentro das igrejas. Eu queria que o senhor pudesse, por favor, nos orientar, até porque eu já percebi que o senhor veio preparado para isso. E a primeira fala é a sua, reverendo Aldemiro Cambuim. Primeiramente, agradecer a oportunidade, cumprimentar os ouvintes e dizer que a Bíblia tem textos, sim, que fala sobre vestimenta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, o homem fazendo a própria vestimenta, a mulher fazendo a própria vestimenta. Em Gênesis capítulo 3, 21, Deus fazendo a vestimenta, mas não diz se é saia, se é vestido ou se é calça. Primeiro porque saia
não salva ninguém. E calça não leva ninguém para o inferno. Nós estamos diante de um tema, de um debate que certamente vai enriquecer os nossos conhecimentos, já que na Bíblia, no livro de Gênesis, em Deuteronômio, nós vamos encontrar texto realmente que fala sobre a vestimenta masculina e a vestimenta feminina. E no Novo Testamento nós vamos encontrar lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, também tratando de vestimenta, mas não definindo o sexo, o que é muito importante. Então, nós estamos diante desse quadro da Conceição, que manda esse e-mail, dizendo que ela está apavorada e não tendo mais coragem de ir à igreja. Então, o que está em cena aqui já não é mais a roupa, e sim o juízo, uma sentença dada pela esposa do pastor. Então, é um quadro sério, delicado, e que nós devemos tratar sempre à luz da graça de Deus, que é a graça regeneradora, salvadora, porque o fato é, estamos diante de um legalismo, onde estão querendo agregar algo ao plano da salvação, ou então ao plano da própria condenação. Estamos diante de um fato de desobediência às leis de Deus ou a uma norma institucional. A vestimenta como um enquadramento. Será que isso agrada o coração de Deus? Podemos refletir sobre isso, sim. Essa questão da aparência, do interior, do exterior. Que Deus nos abençoe para que esse debate possa edificar a todos nós, os ouvintes. Obrigado pela oportunidade, pastor Alexandre. Pastor Baltazar Salgado, é interessante que o senhor vem de um tempo mais antigo. Já eu sou pastor há 8 anos, né? O senhor só como advogado já citou aí muito mais do que a minha história de vida, né? Então, o senhor vem de um tempo mais antigo. O que o senhor acompanhou nessa trajetória? O senhor conseguiu entender essa modernidade toda? Como é que fica o seu posicionamento, meu querido pastor Baltazar? Bem, dentro dessa temática, como exórdio, eu tenho a dizer que não vai para o inferno, pelo fato de usar calças compridas ou saias ou coisa que o valha. Ocorre que o mais importante é o vestir de uma maneira recatada. Você tem que dar um testemunho, e principalmente nos dias atuais. Você veja, se alguém trabalha na televisão, tem que usar determinados tipos de roupa. Se trabalha no teatro, quando ele se apresenta na ribalta, no proscênio, tem que ser de acordo com a peça. Eu, como advogado, em determinados... É proibido, né? Pastor Baltazar e doutor Baltazar, chegar diante de um juiz se não tiver com o terno, não é isso? Não, eu vou além. Há determinados tribunais que eu tenho que fazer sustentações orais, ou aqui ou em Brasília, você tem que estar com aquelas vestes talares. Ou seja, você tem que estar com a toga, aquela saia que vai até os pés. É de acordo com a profissão que você exerce. Agora, eu não vou andar na rua com vestes talares, com a toga da advocacia ou da justiça. O pastor, muito bem, dentro da sua igreja, ele tem essa autonomia. Se ele sente no coração que dentro da igreja não pode entrar, tem que ser respeitado a vontade do pastor, a direção que ele recebeu, enfim, o ministério dele. Todavia, fora, no seu trabalho secular, isto é lídimo, você pode usar a calça comprida, desde que seja de uma maneira recatada, não é aquelas calças apertadas com marcas de calcinha, não. Uma maneira, sim, que você possa se apresentar digna, mas é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. E desse dinheiro que você ganha, como você disser aqui, é o sustento da sua família, é o dízimo da sua igreja, que é um dinheiro abençoado porque é força, em razão do seu labor, força do seu trabalho.
E, em princípio, aqui dentro dessa temática, eu acho que você não deve ficar desesperada. Deus é um só, a igreja tem a sua direção, mas existem outras igrejas abençoadas também que você pode ir de calças compridas e Deus vai continuar te abençoando. Logo, em princípio, eu quero deixar clara a nossa posição. Você não irá para o inferno e se você usar calças compridas por imposições profissionais, você estará dentro da lei dos homens e da lei divina. Um grande líder que faleceu há poucos dias, ele tinha uma maneira de trabalhar onde muitas vezes era citado que só seriam salvos aqueles que fossem do seu ministério, né? E o seu ministério trabalhava com o homem. Algumas assembleias mais antigas trabalham dessa maneira também. Homens sentam de um lado, mulher senta do outro. E isso são os dogmas criados pela instituição para que haja regra dentro das igrejas. Porque doutrina é a pregação da palavra. Então, nosso querido pastor Paulo César Miranda, representando aqui uma Assembleia de Deus, eu sei que o senhor não caiu de paraquedas agora, o senhor tem muito tempo, uma história muito longa, e talvez acompanhou, ou tenha acompanhado esse trabalho das igrejas, ou né, algumas igrejas que outrora não podia passar batom, não era somente a calça. Não podia passar nada. Nada, né? E pastor, a gente precisa tirar essa dúvida dos ouvintes, porque muitas pessoas continuam ainda em cima desses pontos, trabalhando em cima desses pontos, e às vezes nem sabem por que estão trabalhando, porque foi algo como a tradição, né? Eu não sei se já contei para vocês essa história, bem rapidinho. A neta chega, a netinha, né? A filha chega para a mãe e diz assim: mãe, por que o pernil todo ano, naquela data, a família se reunia e assavam um pernil? E a filha observou o pernil assado e disse: mãe, por que o pernil é cortado nas pontas? E a mãe: filha, sabe que eu não sei? Mas pergunta para sua vovó. Sua avó vai contar e com certeza ela vai saber. Eu sei que eu aprendi com ela, estou ensinando para você. E ela foi na avó: vó, por que eu fui na mamãe, ela não soube me explicar, por que o pernil é assado nas pontas? E aí a avó: neta, você sabe que só agora que eu estou observando isso, eu aprendi com a minha mãe, ensinei para a sua, que ela vai ensinar para você. E aí, mas faz o seguinte, vai lá na Bisa, a Bisa está viva, vai na Bisa e pergunta, com certeza a Bisa vai saber te responder. E ela chega na Bisa e diz: Bisa, por que o pernil foi cortado nas pontas? E aí a Bisa: minha Bisa, neta, você sabe que eu não sei. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ensinei para sua avó, que ensinou para sua mãe, que vai ensinar para você. Mas faz o seguinte, como era uma família bem, vai na sua tataravó, que ela tá lá deitada. Estava viva? Estava viva. Estava viva. Oh, Jesus, que família maravilhosa. Vai nela que ela vai saber te explicar. Aí ela chega lá na tataravó, já debilitada. Tatara, me responde uma coisa. Oi, minha netinha. Me responde. Fala que eu te escuto. Aí, vovó, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a vovó, eu imitei a voz aqui da netinha, misturei com a vovó, foi um caos. Aí a tataravó respondeu para ela: minha netinha, é muito simples. É que quando eu casei com o seu tataravô, o nosso forno era muito pequeno. E aí nós tínhamos que cortar nas pontas para caber dentro do forno. Pastor Paulo César Miranda. Eu quero dizer que o senhor, como ator, sou de 0 a 10. Tem futuro, né? Tem. Já está na Record, é um pulo, né? Mas sabe o que me indigna? O que me indigna é que ainda existem líderes, pastores, que compraram o céu e compraram o inferno. O inferno é dele, o céu também é dele. Então eu olho para você: não, você está composto. Você vai para o céu, hein? Você não pode fazer isso. Você vai para o inferno. Eu sou de uma época que eu nasci na Assembleia de Deus. Meus irmãos, meu pai, que adora no Senhor. E eu sou daquela ditadura gospel. Permita-me usar a expressão com todo respeito. A minha irmã foi disciplinada. Aliás, disciplinada não. Minha irmã já dorme no Senhor. Ela foi, a expressão que se usava antigamente era excluída. Você está excluída e você só pode entrar no culto de domingo. Tá?
o culto de sexta-feira, porta fechada. Eu vi com os meus olhos, tá? Olhos físicos, era garoto, quando uma irmã queria que estava excluída porque botou o Enê, eu vou falar porque essa marca de já faliu, Superstar, botou no cabelo, escondido, e seu cabelo está preto, tá, você não entra, você está disciplinada, excluída, e cantava o nome da irmã e dizia por quê. Irmão, você vai para o inferno, não pode assim. O que eu estou vendo nessa amada aqui é o desespero, porque a esposa do pastor falou o seguinte, olha só, você vai para o inferno, porque você está de saia. Então ela está dizendo, saia da minha igreja. É isso que está acontecendo. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Nós temos o nosso pastor Alexandre, o âncora aqui do debate, ele falou de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, de que o costume é muito forte ainda, e não se pode usar, eu não sei se fala o nome, com todo respeito e carinho, é o que nos une ao amor. Posso falar? Não. Pastor Bravo vai me dizer se eu posso falar ou não. Posso falar? Pode. As igrejas aqui, enfim, mas o que nos une é o amor. O que nos une é o amor. Por exemplo, eu admiro, não sei se ele tem um parentesco comigo, o missionário Davi Miranda, Deus em amor, e minha mãe dormia ouvindo ouvintes do Rio de Janeiro, o homem de Deus. Eu gostava de ver aquela narração, aquela locução, consagradíssimo homem de Deus, Davi Miranda estará orando pelas divinas revelações. Minha mãe gostava, vibrava. Mas um amigo meu foi vender vinil lá no evento de São Cristóvão, e alguém bradou, não pode, não compra disco do... Eu estava lá. Não compra disco do Bigodudo, porque não pode usar bigode. Com todo carinho e respeito, não pode, tudo bem. Agora, a saia. A Bíblia fala da decência. Não adianta você querer pegar o texto de Deuteronômio 22:5 ou outros textos sem contexto e querer empurrar de goela abaixo. Não pode ser pecado, pastor. Isso é pecado, líder. Então, com essa confusão, as igrejas que estão com a visão mais aberta, que continua pregando contra o pecado mesmo, que vai botar o cabra no inferno mesmo, essas igrejas têm uma visão maior e aceita você de calça. Contanto que o foco dessa calça comprida não seja a sensualidade. Vou botar uma calça bem apertadinha para deixar os caras tudo maluco. Aí é outra história. E ainda tem uma coisa, o pastor Anderson Bravo tá doido para falar, mas não vou deixar ele falar agora não, que a gente vai pro comercial daqui a pouquinho. Olha aqui o que chegou aqui agora. Já fui mais amado nessa rádio. Tem uma cliente que passa por isso. E a esposa do pastor usa uma saia transparente e mais sensual que qualquer calça jeans. Isso é uma nágua. Não é transparente, isso é uma nágua. Isso é uma nágua? Não é e ela saiu da igreja porque achou injusto punir por usar calça e não por usar saias indecentes. Existem saias indecentes também? Claro. Dentro das igrejas? Pastor Anderson Bravo quer falar, mas nós vamos para o nosso comercial agora. ZYJ461 AM 990 kHz. Rádio Contemporânea Limitada, Rádio Record AM. Você também pode participar da nossa programação através do nosso e-mail aovivo@radiorecordrj.com.br. Meu ador, o conheci. Alô, amados, aqui é Jairo Bonfim. Eu quero deixar um abraço especial para o Bispo Hinaldo Silva e dizer, é claro, que estou ligado na Rádio Record AM 990. Tamo juntos! Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação. Nosso telefone é 2582-0990. Participe da nossa programação. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil, Rádio Record. Apresentação: Pastor Alexandre Freitas. Escuta essa, voltamos. Essa agora, eu não sei se isso acontece muito dentro das igrejas, né? Os pastores aqui vão poder dizer. Tem uma cliente que passa por isso. A esposa do pastor usa uma saia transparente e mais sensual que qualquer calça jeans. E ela saiu da igreja porque achou injusto. Ela foi punida por usar calça e não por usar saias indecentes. Pastor Anderson Bravo, agora é a sua fala.
Vamos lá. Acabou. Pastor Paulo César Miranda. Vamos lá. Pelo amor de Deus, eu vou começar. Isso é uma água. Isso é uma água. Eu vou começar bem por baixo aqui, pegando pesado. Faltou a combinação também. Pegando pesado é o seguinte, irmã Conceição, eu tenho certeza absoluta que próximo à sua casa devem ter várias igrejas. Escolhe uns 3 domingos, reúne sua família, um domingo você vai numa igreja, assiste um culto, no outro domingo você reúne a sua família, assiste outro culto em outra igreja, e escolhe um lugar onde você seja tratado como ser humano, porque não existe pastor, bispo, apóstolo, patriarca com autoridade, com legitimidade para colocar alguém no céu ou no inferno. Exatamente. Não existe base bíblica. Eu acho muito bacana, as pessoas falam, tem que ser na Bíblia. Aí, cadê a Bíblia? Onde está a Bíblia? Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu olho para a Bíblia. Atos 15, verso 10 e 11. Pedro entrando em confronto no concílio em Jerusalém. Ele fala, vocês estão colocando um jugo sobre o povo que nem os nossos pais no passado, que viviam sob a lei, não conseguiriam suportar, e nem nós. Aí no verso 11 ele fala, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Ou seja, se é para usar a Bíblia, você... E aí, desculpe a minha terminologia aqui, eu estou do lado de um advogado, eu vou ser bem chulo na minha fala. Quando falta alimento, o povo é obrigado a comer lavagem. Foi forte, porque aonde tem pasto verdejante, aonde a pessoa aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, você não precisa criar normas. O que tem que ser entendido? Meu nome é Anderson Bravo, eu sou membro da CGADB, sou membro da SEAD, então eu vou falar da minha denominação. A minha denominação Assembleia de Deus, ela é oriunda de missionários que vieram da Europa, que trouxeram o avivamento, o mover do batismo com o Espírito Santo, beleza, mas trouxeram junto com isso toda a cultura europeia de terno e gravata, de uma roupa que um povo que vive no frio. Isso se adequou ao Brasil? Sim, por uma razão muito simples. O pedreiro, que de segunda a sábado bota bermuda, se suja de cimento, no domingo ele coloca terno e gravata e ele fica lindo. Então isso se adequou à cultura, estou falando da minha denominação, eu não sei se a Conceição é da Assembleia de Deus. Ok? Porque muito se fala, mas pouco se conhece da história. Então, se adequou à cultura, porque é bonito. Vamos me convenhamos? Domingo à noite, todo mundo de terninho gravado na igreja, é uma coisa linda. E aquele homem que diferente do doutor, que durante a semana usa terno e gravata, domingo ele também usa. Só que nós estamos num país tropical, nós estamos num país onde o clima muda a todo momento. Abençoado por e aí você não tem um argumento plausível para manter-se aquilo que foi proposto há 100 anos atrás, que a Assembleia de Deus completou 100 anos. E aí você cria mecanismo de sufoco, de opressão. A irmã Conceição, com certeza, pastor Paulo, ela deve amar a sua igreja. A expressão que diz aqui, ela ficou apavorada. Sim. Ela ficou apavorada porque, com certeza, ninguém chamou ela e falou assim, filho, olha só, aqui a gente não tem o hábito. Não, já foi logo dizendo, tu vai pro inferno. Por que não ensina? Eu sempre digo isso. Eu estava numa feira e tinha 2 mulheres discutindo. Uma virou para outra e falou assim, vai pro inferno. Eu parei, me meti na conversa e perguntei, a senhora tem casa lá? A senhora tem parente lá? A senhora sabe qual é o transporte que leva? Como é que a senhora manda alguém para um lugar sem a pessoa ter um GPS, um Waze para orientar? Vai junto. Aí, manda ela pro céu, porque o céu a gente sabe que os anjos o Senhor guarda, Deus protege. Porque é muito simples mandar alguém pro inferno sem ter morrido na cruz, né? Mandar alguém pro inferno sem ter a história da salvação na veia. Então, deixa eu só concretizar meu raciocínio. Falar de saia é não compreender a história. Os homens, antes da Primeira Guerra, usavam saia. Aonde surgiu a calça? Em batalha era complicado. Pegava-se a faca, se rasgava a saia, se amarrava nas pernas e aí criou-se a calça. Foi bem dito pelo reverendo aqui, quando a Bíblia fala de vestimenta, não estabelece um conceito que tipo de vestimenta é. O texto usado de Deuteronômio que fala sobre vestimenta, fala de uma postura social do momento. E é o mesmo texto que fala sobre mureta, para você não construir uma escada sem mureta. E tá cheio de igreja aí que tem escada e não tem mureta. Se é para estar em pecado, tem pecado de tudo. Eu quero abrir e ampliar o debate, se me permite, com muito respeito aos debatedores, porque ao longo da história, pastor Alexandre, nós classificamos níveis de pecado. Exemplo. E escute bem, eu estou dando um exemplo. A gente desce a mamona no adúltero, bate com força, mas convive pacificamente com o glutão.
A gente bate no fornicador, no jovem que fez sexo fora do casamento. Se masturbou. Bate, mas bate com força. Mas convive, vou falar da minha denominação, nos cultos de consagração, de vigília, cheio de efeminado. Dirigindo o culto, entregando profecia e revelação. E a gente convive passivamente. Isso é sério, hein? A gente bate no mentiroso. Mas convive pacificamente com o cara que deu o cheque sem fundo na padaria onde mora. Então, ao longo da história, nós classificamos pecados. E eu quero ampliar o raciocínio do pensamento, porque com certeza, na mentalidade dessa mulher, a esposa do pastor, essa senhora está em pecado porque está de calça comprida. E eu nem entrei no assunto do mérito do seguinte: a senhora não quer que ela trabalhe lá de calça comprida? Pague as contas dela, assume os filhos, não é isso? Né? Se você não pode falar, então eu vou te sustentar. Eu quero ampliar o raciocínio sobre essa ideia do que é certo e do que é errado. Até onde a gente, de fato, de verdade, usa e pauta a vida cristã pela palavra, e não por aquilo que eu acho, não por aquilo que eu penso. Porque, escute isso, as leis estão sendo mudadas. Está aqui o advogado que pode me dizer isso. As leis estão sendo mudadas. Vai chegar uma hora que muita coisa que a gente fala que é errado é certo para o conceito social e tem legitimidade e é legal. E aí? Até onde a gente, de fato, de verdade, tem padrões bíblicos para estabelecer o que é certo e errado? Obrigado. Isso é forte, hein? Reverendo Aldemiro Cambuim, a palavra é sua. Falar sobre vestimenta. A escritora Libby Handford escreveu um livro sobre roupa e ela deu o título seguinte: A tua roupa fala por ti. A Conceição de Eu posso discordar um pouco dela, né? Não, deixa eu concluir. Pode, Desculpa. Depende. Eu discordo. Porque se terno e gravata... Se terno e gravata, meritíssimo Data Vênia, se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, no dia do arrebatamento, Brasília ficaria vazia. Eu achava que de terno e gravata, pessoal, eu entrei em 908 e passei na roleta, vi um camarada de terno e gravata, o senhor bonitão, falei, é servo do senhor, deve ser daqueles... Eu passei e falei no meio de todo mundo, com muita vontade de ênfase, a paz do senhor, meu irmão. O cara me olhou assim pra mim, abriu o terno assim, puxou uma carteira de cigarro, bateu, virei eu, hein, falou comigo, vi. Pastor Miranda, deixa eu concluir. O argumento da Libby Handford, diz, a tua roupa fala por ti, no livro que ela escreveu, na verdade, traduz bem a história da Conceição. A Conceição está de calça para ganhar o pão da sobrevivência. É o pão da necessidade. É uma vida, é uma família que precisa ser protegida por esse trabalho, por esse emprego. E a roupa ali aparece com essa aparência de alguém que necessita buscar algo tão necessário à sua própria existência. Então, a calça ou o vestido não vai fazer diferença nenhuma, até porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, aqui é em roupa púdica, né? O termo traduzido do grego, que isso aqui foi escrito no grego, né, o Novo Testamento, é katastoler. Quer dizer, roupa folgada. Não diz calça, não diz saia, não diz vestido. Ela, Conceição, trabalhando dignamente, honestamente, ganhando o pão da sobrevivência, na luta diária, tem para nós, deixa para nós essa oportunidade de debater um assunto que tem história bíblica, mas que não pode levar ao juízo humano. A igreja atraiu e a igreja expulsa. Olha a responsabilidade aí. Que Deus nos abençoe e que tenhamos discernimento. Pastor, perdão, Baltazar, será que não fica muito fardo para um povo? E a gente estava aqui tratando de um assunto também, que é o seguinte: no meu entender, por mais que a igreja seja rígida, homem de um lado, mulher do outro, o conceito seja dizer que a calça jeans, a calça, não vou falar o jeans, né? Vou falar a calça é uma indumentária masculina, é isso que as pessoas usam dentro das igrejas. E que por ser uma indumentária masculina, a mulher, então não deveria de usar uma indumentária que supostamente havia sido criada para o homem.
né? Agora, se essa pessoa que está naquela igreja, tendo muitas outras, respeitando a multiforme graça, tendo muitas outras igrejas próximo dela, ela está lá falando mal da sua denominação, do seu pastor e da sua pastora, não está ela em desobediência? Não estaria ela em desobediência? E talvez por estar em desobediência trazendo para si maldição? Porque se ela está num lugar que ela não concorda, por que ela permanece? Ela precisa permanecer naquele lugar? Olha, eu acho que não é maldição, não é anátema, porque ela está conflitada, ela está procurando um caminho. E ela expôs aqui que é em razão do seu labor. E ela não quer quebrar a liderança. Já vista que ela diz, eu estou apavorada, eu estou conflitada, porque eu tenho a minha igreja, eu gosto da minha igreja, sigo o rumo da minha igreja. Todavia, eu estou em pecado, eu vou para o inferno. Eu acho que esse conflito, a igreja não tem o direito de fazer, principalmente o líder. Mas se ela está sob liderança, se ela frequenta, ela terá que seguir os cânones da sua igreja. Todavia, nesse caso, é questão de trabalho secular. Como disséramos alguns minutos atrás, e o pastor aqui, com muita propriedade, o pastor Bravo aqui, esclareceu. Quem vai pagar as custas? Quem vai pagar a escola dos seus filhos? O seu dízimo da igreja, as suas ofertas? Eu acho que isso é algo muito importante na vida. Para você policiar, você teria esse direito de policiar as pessoas, de essa assertiva, você irá imperativamente, você vai para o inferno, porque está usando uma indumentária que a sua igreja proíbe, não as outras igrejas, que hoje em dia, como aqui comentáramos, você tem que estar com uma indumentária recatada. Você é um testemunho que você passa na igreja, porque 2, 3 horas no final de semana, enfim, numa quinta-feira, numa quarta, o resto você está no mundo, você está sendo observado. E quando acontece qualquer coisa, quando alguém, membro de uma igreja, tem um deslize na vida, hoje em dia se comenta muito, não vai dizer, ele é espírita, ele é católico, não. Ele é crente, ele é evangélico. Por quê? Porque nós somos olhados pelo testemunho que nós damos. Eu acho que essa questão de indumentária tem que haver aí um divisor de águas. Se você está na sua igreja, ou das duas umas, ou você larga o emprego e vai para outro lugar para seguir os padrões da sua igreja, vai procurar outro serviço, ou vai para outra igreja que também você vai Pode ser que essa pessoa ame tanto a sua igreja. Exato, a vida é cheia. E ela pode procurar também um outro trabalho. Exato, a vida não seria nada também. A vida é cheia de opções. Eu me lembro que certa feita, num programa de rádio, um pastor, doutor Baltazar, o senhor é formado em leis. Eu digo, de jeito nenhum. Eu não sou nenhum leguleio, não. Eu sou formado em direito. Eu aprendi cientificamente o valor do certo e o do errado. A lei é caudatária do direito. Mas nós temos uma lei maior, que é a lei divina, é a lei da Bíblia. E essa interpretação foi feita para a eternidade. Amanhã teremos outros líderes, por unção divina, dando interpretações diferentes, que é feita para hoje, amanhã e eternamente. A minha ênfase nessa questão dessa qualificação quanto ao pecado, ela dar-se-á pelo seguinte fato. Vou aqui trabalhar e eu vou nortear o meu raciocínio e meu pensamento, falando da minha denominação. Eu sempre digo isso, eu venho de uma família de Umbanda e Candomblé, com 19 anos de idade. Eu comecei a ler a Bíblia dentro de casa, tive um encontro com Deus dentro da minha casa. E comecei a frequentar a igreja sem ser crente. Aí eu andava na rua com a Bíblia, o pessoal me dava a paz do Senhor, nem sabia o que estava acontecendo. Um dia eu fui à igreja, gostei daquela igreja, comecei a frequentar, e um dia eu fui à frente, levantei a mão, aquele procedimento natural. Eu aceitei Jesus numa segunda-feira. Na segunda-feira seguinte eu estava disciplinado. Por quê? Porque eu todo sábado jogava um futebol num colégio. E eu não sabia. Aí eu aceitei Jesus na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu estava fazendo o quê? Jogando meu futebol que eu sempre joguei. No domingo,
O pastor me chamou no gabinete e disse, olha só, você vai ser disciplinado. Eu disse, mas por quê? O que eu fiz? Por causa disso. Aí ali começou meus embates. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que não pode jogar futebol? Sim, não, mas aí é outra história. Eu quero fazer você pensar o seguinte. É o seguinte, pastor Anderson Bravo. O ouvinte fica confuso com esse negócio. Sim, não, eu até hoje, tem como 20 pastor, anos atrás. Tudo bem, mas eu não... 20 anos atrás. Qual é o motivo que não se podia jogar futebol? Aí que é onde entra o meu raciocínio, meu lindo. Esse é o meu raciocínio. Não pode. Por que não pode? Nunca havia resposta. Nunca houve resposta. E aí quando eu falo sobre a classificação de pecado, eu quero dar o seguinte. A irmã, o assunto aqui girou em torno de um pensamento. Roupa decente, ok? O que é uma roupa decente? Qual é o teu conceito e o meu conceito de roupa decente? Eu conheço mulheres que colocam saias longas, mas nessa saia longa define o corpo. Eu conheço homens que colocam terno e gravata, mas a calça do terno que está usando está arrochadinho. Eu conheço homens que botam terno e gravata, e eu queria entender isso, estou falando da minha denominação, que o senhor sabe disso, você vai em convenção, é uma das coisas mais loucas é ver homem de terno vermelho, terno laranja, sapato duas cores. Eu não sei se eu estou na Sapucaí ou se eu estou no meio de ministro do evangelho. Eu nunca vi, excelência, um advogado ir para frente do juiz com um terno vermelho, um terno verde. Existe um padrão. Aí, ao mesmo tempo, esse camarada que tem um argumento para dizer que a irmã que cortou o cabelo está em pecado, a irmã que está de calça está em pecado, ele coloca uma roupa que chama mais atenção do que o nome de Jesus. Ele fala que é vaidade a irmã cortar o cabelo, mas a esposa dele, que está lá toda bonitinha, mas tem um broche monstruoso na roupa. Então, a minha pergunta é, qual é o conceito do pecado? Qual é a base para se dizer que isso aqui é errado? Da mesma forma que não havia resposta para o futebol, como não há até hoje, e eu lamento que ao longo da história muita gente que tinha possibilidades profissionais que largaram até em razão da obediência. Sim, eu lembro disso, eu aceitei Jesus numa denominação e eu queria acertar. E na vontade de acertar eu dormia de calça, botava 3 camisas, eu queria obedecer. O pastor falava, faz isso, sim senhor, pastor, sim senhor. Só que eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a estudar e eu começava a perguntar. Quando eu perguntava, uns se propunham a responder. E outros se diziam assim, não, tá errado. Mas tá errado por quê, pastor? Então eu descobri que também existe qualquer coisa que é contrária ao que já existe, você se transforma num rebelde sem ser rebelde. Da mesma forma que você vai para o inferno sem você ir para o inferno. Porque é fácil dizer isso. Você está debaixo de maldição. Aí a pessoa toma um susto, né? Não sabe argumentar e fica o dito pelo não dito. Esquecendo que Provérbio 26:1 vai dizer que maldição sem causa é como o passarinho que procura ninho e não encontra. É muito bom citar a Bíblia. Então escute isso. A minha fala aqui, pastor Alexandre e demais debatedores, é fazer o ouvinte pensar o que é pecado. O que é errado. Porque a gente não pode aprisionar alguém, não com base bíblica, mas com base de um conceito que nem eu mesmo sei porquê, é o pernil que está com a perna quebrada. Eu estou dizendo, não pode, mas não pode por quê? Me diz por que não pode. Que se você me falar por que não pode, de repente, eu até lhe obedeço. Eu fui militar, meu irmão. Quantas e quantas vezes eu varri pátio de quartel com raiva, mas eu tinha que obedecer. Eu tinha que obedecer, porque tem que fazer. Então eu não posso simplesmente sovelado. A gente não fala que a graça, a gente não fala que o evangelho é transparente. A gente não diz que o evangelho nos traz liberdade. A gente não prega um Jesus que transforma. Aí Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, durante 5 vezes, agora muito mais. Ou seja, se eu conseguir tirar a prostituta, o traficante, das garras do diabo, e eu dizia que ele ia pro inferno e agora ele tá salvo, agora por causa de uma calça, por causa de um cabelo, de um futebol, eu tô jogando de volta pro inferno. Não, Paulo vai dizer, agora muito mais ele é mais importante para Deus. Então que a gente possa aprender o que é pecado, pelo menos. Pastor Paulo César Miranda. Fabiano, um abraço, hein? Tá ligadinho a nossa programação, operador de áudio na DB Bom Sucesso. Eu, com 17 anos, eu liderava a juventude. E aí, eu e mais 15 rapazes da minha idade. Imagina você na Quinta da Boa Vista, chovendo, não tinha uma alma, só Jesus estava lá, cuidando de nós. E a gente de calça comprida, sapato e calça social e blusão social, não tinha ninguém. Chovendo no frio, a gente jogando futebol, só os jovens da igreja. Nós fomos disciplinados por causa disso. Eu fui com a banda, eu tinha uma banda, fiquei 7 anos com a banda, viajando no Rio, Estado do Rio e tal. Daqui a pouco eu vou falar.
É pecado, hein? O senhor mostrou, é pecado, isso é pecado. Tá? E aí eu fui com a banda, chegou lá num congresso jovem, lotado, chegando lá, o pregador não foi. Nessa época eu acho que era diácono, presbítero, não estou lembrado. E aí eu era o líder da banda, era o vocal da banda, e fizemos a nossa apresentação, uma benção, maravilha, e o pregador não chegava. Aí o pastor dizendo assim, vamos orar porque o pregador não chegou ainda, acho que está amarrado no trânsito. Quando ele viu que a hora estava chegando na mensagem, e ele falou assim, eu acho que não vai, o pregador não vai vir por causa da hora e tal, um obreiro desceu lá de cima do altar, do palco, do púlpito, enfim, como queira. E ele falou comigo assim, amado, dá para o senhor... O pregador, acho que não veio, o pastor pediu para o senhor ministrar. Aí eu falei, amém, posso sim. Claro que posso, que eu ia para cantar com a banda, mas eu pedia tema, pedia tudo, porque eu já ficava ligado. E buscava e orava, tá, pode sim. Só que tem um detalhe, amado, eu não sei se o senhor vai querer. Mas por quê? Posso pregar a palavra assim, amado? Não, porque o senhor está sem gravata. Aí eu falei assim, eu não acredito, amado. Eu tive que falar, amado, eu estou aqui suprindo a ausência de um profeta que não veio, tá? E aí vocês estão me convidando, eu me proponho a ministrar a palavra, eu tenho uma palavra de Deus, e agora só por causa da gravata, eu nem gravata tenho. Aí, não se preocupe não, nós já temos a gravata na secretaria. Dá para o senhor me acompanhar? Aí eu falei, só se for agora, irmão, misericórdia, mas só se for agora, mas a palavra vai ser ministrada. Eu acompanhei. Quando cheguei na secretaria desse amada igreja, rapaz, tinha um cabide com não sei quantos ternos, não sei quantas gravatas, tudo de gancho. Eu só fechei aqui, aí ele, essa tá boa pro senhor, tá, me dá aqui. Aí tinha um ganchinho assim, eu meti aqui, já fui pro altar e Deus honrou. É bom que fique claro para os ouvintes que a gente não tá aqui eu tenho 41 anos de idade, tenho apenas... Mas seu cúmulo, pastorzão. Sou novo a oração do pastor Baltazar aqui me colocou lá fora de volta. Eu quase desisti de participar do debate. Na oração dele é o seu gabidal de história de vida. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho com a vida. E eu tenho uma história de vida. Eu fui criado sem pai, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E Deus me libertou, porque se ele não tivesse me liberto, eu estava morto com certeza. Mas o que eu aprendi com a vida? A gente não está aqui para dizer que o que foi feito ao longo da história está errado. A gente respeita a história da Assembleia de Deus, respeita a história de Deus e Amor. E qualquer denominação que tenha seus usos e costumes, a gente respeita. Mas que esse respeito... Inclusive, tratamos de um debate aqui, pastor Anderson Bravo, onde falamos, enaltecemos a figura... A gente não está aqui para reinventar a roda e para dizer que... Eu tenho muito medo... Do líder da Deus e Amor. Eu tenho muito medo de ser colocado. Eu vejo, às vezes, alguns colegas da minha idade pregando, tentando desfazer o que já foi feito ao longo da história. Eu fico muito medo disso, eu respeito muito. Mas que esse respeito seja mútuo. Porque a gente vive um tempo e uma época em que a Bíblia é a mesma. A Bíblia que eu li dentro da minha casa há 20 anos atrás é a mesma Bíblia de hoje. Essa mesma Bíblia é a Bíblia de 100 anos atrás, quando começou a minha denominação. Que é a mesma Bíblia que foi estabelecida nos concílios dos séculos passados. Ou onde eu quero chegar com isso? Nunca foi mudado. É a gente que vai criando coisas. Somos nós que vamos inventando as coisas. Porque se a gente for fiel à palavra, a gente ensina. Aí Paulo vai dizer o seguinte: andai em espírito. Meu irmão, quem anda em espírito sabe se vestir, sabe falar. Exatamente. Se eu ensino as minhas ovelhas a andar em espírito, eu não preciso ficar preocupado com a roupa que ela veste. Porque o Espírito Santo na vida dela vai dizer assim: olha, isso aqui não é decente, isso aqui não é coerente. Não há necessidade que eu me meta na vida íntima ou particular de ninguém, porque esse alguém é direcionado pelo Espírito. O problema é que a gente não se propõe a ensinar isso, porque isso dá trabalho. Olha o que... um ouvinte, na verdade o Ayrton tá lá no sul, tá nos ouvindo lá do sul, isso é muito legal, e ele fala que, ele deixa aqui o seguinte, olha só: a paz, pastores, eu acredito que algumas igrejas ainda se fundamentam em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 5, que diz: a mulher não usará roupa de homem, nem um homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Reverendo, sim, como é que fica, se olharmos as Escrituras, sim, nesse texto, como é que fica? Deveríamos de obedecer aqui? Aqui está se tratando de calça, aqui está se tratando de calça, e aí o que ele alega aqui é que algumas igrejas acabam vivendo isso.
né, levando esse texto, esse versículo ao pé da letra e não compreendendo que o texto está falando sobre recato e respeito, diz o Ayrton, lá do Sul, nessa participação dele. Reverendo. Ô, Ayrton, meus parabéns. Você está sintonizado na Record, isso alegra muito o nosso coração. Eu acho que enriquece o debate e a gente tem que tomar como prisma. A palavra de Deus atrai. O pastor Bravo citou isso aqui. Atrai. Mas a igreja, às vezes, ou a liderança, ou as lideranças estão julgando, condenando e expulsando as pessoas as quais a própria igreja deveria amar plenamente. A questão do texto de Deuteronômio que você citou, ele é fundamental, mas ele não pode ser analisado de uma forma geral, porque então nós vamos pegar o princípio lá em Gênesis, onde Deus fez a vestimenta para homem, fez a vestimenta para Eva e para Adão, fez a vestimenta e o texto diz que os vestiu. Não diz fez calça, fez saia, fez roupa de homem, fez roupa de mulher. Por quê? Porque estava querendo proteger o corpo físico, a nudez. Então a roupa, ela tem essa característica. Se você pegar a calça, lembrou muito bem o pastor Alexandre aqui na sua apresentação, a calça era símbolo de autoridade. E a vestimenta feminina, submissão. A Bíblia fala de autoridade e fala de submissão, mas não pela roupa. Não é pela roupa. É pelo amor, pela paixão, pelo grande ensinamento deixado por Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Pastor Baltazar, chega uma... Bem, nós vamos para os nossos comerciais, mas eu vou lançar a pergunta. Posso, Regis? A pessoa está perguntando assim, por que não pode... Eu estou falando que essa é uma pergunta que bate aí, ó. Por que não pode jogar futebol nem soltar pipa? Porque... Bem, daqui a pouco, depois do comercial, nós voltamos. Você pode ouvir a nossa programação da Rádio Record AM 990 pelo site. Acesse www.radiorecordrj.com.br. Antes que eu fosse alguém, Deus já me amava. Olá, queridos ouvintes da Rádio Record AM 990, aqui é a Maurizete Catarina. Eu quero dizer que eu também estou super ligadinha aí com vocês, hein? E eu quero deixar um grande abraço para o Bispo Hinaldo Silva. Nosso telefone é 2582-0990. Participe da nossa programação. Rádio Record. Apresentação: Pastor Alexandre Freitas. Chegamos, gente, chegamos. Ai, Jesus do céu, está muito bom esse debate. Pastor Anderson Bravo, e claro que a pergunta agora é para o pastor Baltazar, a ouvinte. Na verdade, tem mais uma pessoa dizendo assim, eu também gostaria, olha só, gente, eu também gostaria de entender o porquê que bola e pipa, o que tem, o que faz mal. Pastor Anderson Bravo, ele teve uma explicação, né? A pessoa virou para ele e disse assim, vós sois templos do Espírito Santo. Você já viu o Espírito Santo? Não, o templo. Você consegue imaginar o templo? Pipa? O templo correndo atrás de uma bola. Eu parei e fiquei assim, disse, hã? Mas e como é que o templo vai no banheiro? Senta lá para fazer o número 2. O templo tendo relação sexual com outro templo. Você não é templo do Espírito Santo para jogar bola. Pastor Baltazar, o senhor com uma experiência muito maior, essa questão de pipa e de bola... Por que foi defendido tanto, durante tantos anos?
por quê? O senhor tem alguma explicação para isso? Olha, eu tem acho... pelo menos 3 ouvintes aqui no Zap perguntando isso. Pipa e bola, como é? Eu não vejo mal nenhum. O esporte, o lazer, desde que seja de uma maneira sadia, e o organismo precisa mesmo, a educação física, enfim, a pessoa às vezes tem que liberar. Fantástico. O senhor falou uma frase fantástica, liberar. Isso é um detalhe importante, me desculpe interromper o senhor, Não, muito respeito, muito respeito. Eu aceitei Jesus, como eu falei aqui, nos meus 19 para meus 20 anos de idade. Acredite se quiser, eu era do mundão, de baile funk, pesado, mas aceitei Jesus virgem. Por quê? Porque eu sempre pratiquei esporte. É isso, não é? Eu sempre pratiquei esporte. Então, eu era aquela criança que ia para a escola de calça, com a bermuda debaixo da calça. Quando dava o sinal que acabava a aula, tirava a calça, já ia para a quadra jogar bola, já vinha correndo do colégio até em casa, fazia Cooper, jogava vôlei, jogava queimado. Ou seja, o meu organismo sempre funcionou no esporte. Aí você pega o jovem, o menino, cheio de testosterona na cabeça. Tá pecado, não pode esporte. Ele vai pensar o quê? Só vai pensar em sexo, só vai pensar em fornicação. Ou seja, quer resolver de um lado e atrapalha outro. Exato, eu não vejo, não me oponho a essa questão do esporte. E foi muito falado aqui em Deuteronômio. Ocorre que o Velho Testamento, nós vivíamos sob a tutela da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, depois de Jesus Cristo. Muita coisa foi atenuada. Mas o importante é o proceder. Você vê, Deuteronômio, nós do mundo do direito, sabe que nós consideramos Deuteronômio o primeiro tratado de direito administrativo. É calcado nesse livro do Velho Testamento, os ensinamentos. Mas hoje nós estamos em outra situação. Hoje em dia a humanidade cobra muito. Eu tenho por hábito, e isso na minha vida secular, na minha vida espiritual, eu nunca procurei ser o corregedor da humanidade. Se a pessoa tem seus defeitos, muito bem, eu posso orar pela pessoa, mas cada um vai responder por si. Você não pode julgar aos outros. No outro dia, doutor, o senhor lidar com um homossexual? É claro, eu respeito, posso não concordar, mas quem sou eu para julgar uma pessoa? Eu tenho como reserva de vida 2 coisas eu não aceito, mas nem por isso hostilizo. Eu não admito a traição e a desonestidade. Mas se o homem quer ser beberrão, não está na igreja, eu não vou julgá-lo. Se eu puder ajudá-lo, é que eu vou. É essa a minha missão, como ministro do Evangelho. Nós não devemos julgar ninguém, nós temos que mostrar a luz. Mas todo mundo hoje quer julgar os outros, quer disciplinar, quer punir. Não é por aí. É o diálogo até na família. Hoje em dia não está havendo isso. Pais não estão dialogando com os filhos, só estão brigando, só estão impondo. Eu acho que a humanidade está errada. Não é esse o ensinamento da dispensação da graça. Muito bom. Nós temos que orar, nós temos que orientar, amar. Nós temos que perdoar e, acima de tudo, pastor, amar o próximo. Pastor Paulo César Miranda. Eu estou vendo que o pastor Baltazar, ele está concordando com essa a moça lá do mercado usar a Conceição usar a calça assim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastor Baltazar. Faça. O senhor já está há um tempo servindo a Jesus, bem maduro. O senhor também tinha essa visão há 40 anos? Não tinha. Eu achava um absurdo. Ah, tá bom. Eu acho que não é o vestir, então, é o pastor, proceder. Porque, na verdade, o pastor Baltazar, como a maioria de nós que lá estivemos, a gente simplesmente obedecia. Exato, eu sou pentecostal. E respeita, mas o fato de eu obedecer e respeitar não significa que eu concorde. Aqui, pastor Anderson Bravo. Se você está sob autoridade, mas há limites também da autoridade. O reverendo também quer falar, e aí eu vou entrar no gancho do pastor Paulo César Miranda. Eu quero só falar também de Deuteronômio, porque... Tá, então segura um pouquinho. Fala pra caramba. Eu tenho intimidade e agora eu posso fazer isso. Aqui. O que fez o senhor ampliar? Será que pelo fato de também ser alguém formado em direito, fez com que a mente do senhor pudesse... Porque a gente vê muitos antigos que continuam com pensamentos antigos. O que houve? O senhor entendeu, outrora, viveu essa história lá atrás, no passado, que as pessoas estão continuando perguntando aqui sobre a pipa.
Que pipa é essa? Mas o que fez o senhor, nesse passar dos anos, a compreender que a história foi mudando, que as coisas foram mudando? O que houve, tendo em vista, pastor Baltazar, que muitos não mudaram? Meu irmão, é a coisa muito simples. É a questão do conceito de pecado. Hoje em dia, o que é e o que não é pecado. Isso nós temos embutido no nosso coração, nós que nos plasmamos na palavra do Senhor. A vida avança, a vida é contínua, é um moto contínuo. Você não pode parar. Agora, é o proceder. Quantas pessoas estão domingo lá cantando? Você vê nos Estados Unidos, está lá o homem, muito bem, na igreja, domingo conceituado, segunda-feira ele está fabricando armas que vai matar a humanidade. Exatamente. O que adianta isso? É o meu pensamento sobre esse conceito do pecado. Exato. Sobre esse conceito que é certo. Porque nós classificamos coisas que excluem e nós classificamos coisas que incluem. E na verdade não tem parâmetro bíblico. Porque usar Deuteronômio e pegar um versículo isolado, né, texto sem contexto, é pretexto para heresia, isso é fato. Primeiro tem que se pensar que Deus está tratando com um povo que viveu 430 anos sob um regime do Egito. E os hábitos e o costume e o comportamento do Egito estava impregnado na mente daquele povo. A prova disso é que eles não sobreviveram no deserto. A prova disso é que só Josué e Caleb que entraram. Então, muitas normas estabelecidas em Deuteronômio, em Levítico, não era uma regra para a humanidade. Era uma regra para aquele povo que havia saído de uma estrutura. Porque a gente sabe disso. Eu falo coisas no meu cotidiano de vida que o pessoal fala, pô, que isso eu sou de São Gonçalo, em São Gonçalo isso a gente fala assim. Então a gente acaba guardando isso na essência. O advogado, ele pode estar no meio da família dele, de repente, brincando com o neto, ele vai falar uma frase, o que é isso, vô? Não é porque é o hábito, é o costume. Então assim, pegar o versículo 5 de Deuteronômio e ler e dizer lá, não haverá traje de homem na mulher, não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos e sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás livremente a mãe e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Ou seja, você aí que matou aquele passarinho que estava na sua casa, tu vai morrer mais cedo. Olha como é que o conceito e o contexto não tem nada a ver com os nossos dias atuais. Gente, é por isso que a gente tem que literalmente entender e classificar ou qualificar, não sei melhor dizendo aqui os eruditos podem me dizer isso, classificar ou qualificar o que é errado e o que é certo. Porque a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado, pastor Alexandre, dizendo assim, ó, a saia tá certo, a calça é pecado, o cabelo curto é pecado, o cabelo longo é certo. Quero falar de cabelo. A pipa é pecado, a bola é pecado. Aí, cara, mas aqui, alô, rapidinho, para deixar a batata quente na mão do pastor Paulo Miranda, que ele é muito envolvido nisso, nesse manto lá de negócio de convenção, tá? A pipa é pecado, alô? A pipa é pecado, a bola é pecado. E pastor presidente de convenção pegar dinheiro com a agiota é pecado? Bem, peraí, calma. Aqui, reverendo, quando o clima esquenta aqui, eu tenho que dar essa... eu tô com um copo d'água gelado aqui e eu vou jogar essa água. Reverendo, olha como é que vai chegando as nossas informações. Ó, a Cristiane, ela gostaria de ter uma dúvida esclarecida. Ela diz o seguinte: já ouvi vários crentes dizendo a seguinte coisa: mulher não pode cortar o cabelo porque é o véu da noiva. Porque também, até hoje, não encontrei essa resposta na palavra. Porque eu, além de cortar, até pinto. Estou sendo super abençoada com o debate de hoje. Ela está dizendo, Jesus, ela além de cortar o cabelo, ela pinta também. Então, meu querido, eu sei que o senhor está aí para falar da pipa, né? Para dar um esclarecimento. Vamos, reverendo, fica à vontade aí. Tá. Primeiramente, falar sobre a pipa. Quando eu tinha 11 para 12 anos, na cidade de Itabuna, Bahia, onde morei um período lá, criança soltando pipa, achava aquilo encantador, muito bonito. Aí um belo dia, o nosso vizinho lá, que tinha uma venda, uma birosca, um mercadinho, ele me falou que eu parasse de soltar pipa
porque a pipa transmitia doença que pegava pelo ar. A partir dali, eu parei de soltar pipa. E eu gostava de soltar pipa. Porque a pipa, repita novamente, reverendo, por favor, reverendo Aldemiro Cambuim. Vai. Então, na verdade, ele me disse que eu parasse de soltar pipa, porque a pipa transmitia doença, pegava no ar e vinha pela linha. E a partir dali eu deixei de soltar pipa. E hoje eu fico pensando, meu Deus, fui julgado. A história você deixou de dar, né? E deixei de sorrir. Brincar pipa. Igual minha avó dizia, não conta esteira que nasce verruga no dedo. Exatamente. Não é isso? História, não come manga com leite que faz mal. Não deixa a sandália desvirada porque a mãe da gente morre. O espelho. Cobre o espelho na chuva. Cobre o espelho na chuva. Essa história da pipa... Pastor Anderson Bravo, deixa o reverendo falar, por favor. Essa história não ficou traumática, porque graças a Deus eu sou psicólogo e a psicologia me ajudou a resolver os meus traumas. Então, louvado seja Deus por isso. Pois não, fala isso aqui. E outra história aqui, a questão da calça. No meu início de ministério, em 1992, eu fui pastorear a igreja presbiteriana do Frade, 5º distrito de Macaé, na região serrana. E quem administra a igreja presbiteriana é o pastor, que é o presidente, com um conselho. Tudo é decidido pelo conselho. E lá na igreja tinha uma prática. Um lado da igreja só senta os homens, do outro lado só as mulheres. E eu tinha uma adolescente, uma menina muito bonita, que um belo dia foi para a igreja de calça e na igreja não podia entrar de calça. E eu tive que reunir o conselho porque estavam querendo que eu, como pastor, aplicasse uma punição para essa menina que na época tinha 12 anos, para que ela fosse advertida, porque foi a igreja de calça. Aí eu pego o gancho aqui do pastor Baltazar. A questão da sociedade, da cultura, da moral e das épocas. Hoje, essa mesma igreja, que eu fui pastor em 1992, que antes tinha lá, nesse lado aqui, só pode sentar os homens, nesse lado de cá só as mulheres. Hoje não tem mais isso. Quem mudou? O que mudou? Foi a palavra de Deus? Ou o conceito do homem? Ou o conceito do homem. Obrigado, muito pastor bom, Alexandre. Muito bom, reverendo. Obrigado Aqui, gente, nós estamos partindo agora, com relação ao cabelo, nós somos templo do Espírito Santo. Esse negócio quanto de véu, mais adorno, que o cabelo, melhor. Quanto mais adorno, melhor. Então e pode o adorno pintar? É pessoal. Pode, o adorno é pessoal. É templo do Espírito Santo. Como assim, mestre? Pode pintar. Tem um monte de pastor que pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Tá, exatamente. É isso, pode, gente? Pode. Pastor Anderson, calma, pastor. Calma. Obrigado, pastor. Meu Deus. Aqui, gente. A gente aqui tem intimidade para isso. Então não pense você aí na sua casa aqui. Os debatedores são sérios. Esse é um dos melhores debates que nós já tivemos aqui. Aqui, nós vamos agora para algumas coisas que estão chegando aqui no Zap, muitas. Eu não vou ter nem como falar tudo. E eu vou direcionar para os pastores vão respondendo em rápidas palavras. Combinado isso? Ok? Então, vamos lá. Inclusive, tem um ouvinte mandando um abraço para o nosso querido pastor e doutor Baltazar, que conhece ele desde a rádio Assembleia FM. É isso? Há muitos anos. Ô, Jesus! No culto do TRT. Olha que coisa. Então o senhor sabe, olha o que é, olha o que a pessoa, é isso aí. Olha o que a pessoa está dizendo aqui, ó. Se eu não me engano, ela é da Assembleia de Deus, Ministério Riachuelo. Hoje nós estamos vivendo o 8 e o 80, igrejas rígidas demais, em compensação, igrejas liberais demais. Aonde está Deus nisto? Deixa eu dar um testemunho. Esse culto do tribunal que nós tivemos, eu, o desembargador também, pastor Paulo Capanema, e o juiz federal Vilar Reis, durante 10 anos, nós tínhamos ali no tribunal, e houve dias de nós termos talvez 15 a 20 juízes, e nós falávamos da palavra de Deus. Nós ganhamos para Cristo até um ministro, o ministro Laureano Batista, nós ganhamos para Cristo nesse trabalho de 10 anos no tribunal. Era um nível muito alto e nós falávamos, pessoas que jamais iriam a uma igreja iam esse culto do tribunal. E eu estou vendo aí um ouvinte aí que conosco compartilhou, é um prazer
reencontrá-la através aqui do programa, mas o importante é isso, é a palavra de Deus. E o 8,80, pastor Baltazar? 8,80? É a pessoa que... Os extremos. Os extremos. Os extremos não são bons. Meu irmão, se chove muito, a desgraça, a enchente. Se chove pouco, a seca, a desgraça. Tudo na vida é o equilíbrio. Olha... Entende? Tem outra. Eu vou aqui rápido, tem muita coisa aqui chegando. Estou ligado no programa. Um abraço para você e para o pastor Paulo César Miranda. Existem muitos pastores abusadores, né, que deixam de usar a sua autoridade espiritual para consolar, edificar os membros por falta de preparo teológico. E aí ele quer que comente aqui essas atrocidade, né, em nome da moral. É complicado, né? O pastorzão falou sobre esquerda e direita, eu sou dessa época também. O porteiro ficava assim, o casal chegava abraçadinho e o porteiro falava assim, meu senhor, senta aqui. Não, minha esposa, senta lá e senta aqui. Aí começou o divórcio. Não, exatamente, mas é o seguinte, hoje, aí é o 8,80, o pastor Bravo. O pastor parece que é lutador de Muay Thai e pode, jiu-jitsu pode? Não sei, bom, deixa eu... Aí é o seguinte, e falei... Pode não, pastor? Eu não acho que não, esse é outro tema. Jesus falou esse qual o evangelho. E depois a gente fala sobre isso, no próximo tema. Escute só. Só que hoje, quando eu estou no altar ministrando, isso me tira, eu fico desesperado. Estou ministrando a palavra. E eu vejo na plateia, no auditório, os casais assim, ó, perdoe. Não tem câmera aqui? Tem câmera aqui? Tem. O cara, a menina alisando a orelha do cara, o outro pegando na barriguinha. Pô, isso me deixa desesperado. O cara quase tendo ali, perdoe minha expressão, posso falar ou não? Deve. Um orgasmo, irmãos. Eu já vi cenas assim, me perdoe com todo respeito, meu coração é puro. Eu tive que parar e tive que falar alguma coisa e quem estava na situação entendeu e se afastou. Quer dizer, tem hora que eu penso o seguinte, voltar à ditadura, homem na esquerda e mulher na direita. Gente, uma outra coisa aqui é o Ari. Olha o que ele deixa. Nós temos como exemplo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que os apóstolos afirmam que, pastor Anderson Bravo, isso é tu, hein? Que é pecado vestir bem, nem usar joias, mas eles enfatizam sobre o nosso interior. Pegando essas passagens, a mulher e também o homem cristão tem que se vestir com traje decente, evitando o modismo que possa desqualificar a serva de Deus. A Conceição não precisa se preocupar com isso. É importante pensar que esses dois textos citados aí, Paulo está dizendo sobre os extremos, que não seja como prioridade na sua vida o adorno. Assim como que não seja na sua vida a prioridade o culto ao corpo. Assim como não seja na sua vida coisas fúteis do passado, da velha criatura. O que é importante deixar claro, nessa fala aí em particular, pastor Alexandre, é o seguinte. Toda a vida desta irmã Conceição não pode ser resumida por causa de uma calça. Ela é muito mais importante do que isso. Eu comecei a minha fala dizendo, minha filha, procura uma igreja. Eu sei que de repente se ama a igreja onde você congrega, mas pega a tua família, procura uma igreja, para você não ter problemas com a tua alma, porque isso vai aumentar. Isso vai criar uma enfermidade maior do que simplesmente a calça. E nós estamos cheios de gente no nosso meio, doente por causa de coisas tão pequenas. Aqui, reverendo, a última aqui, não tenho mais como ir. Além disso, a ouvinte... Ela deixa... Oh, Jesus, cadê o ouvinte? É tanta gente aqui. Ela diz assim, olha... Já fui prejudicada quando fui de uma denominação e o uniforme da minha escola era bermuda e o presbítero não me cumprimentava só quando eu estava de saia. Fabiana de Belfor Roxo. Ela está alegando que foi prejudicada, mas no trabalho dela não tinha jeito. A denominação dela... A denominação proibia, mas ela e o presbítero não cumprimentavam, não dava paz ao Senhor, porque ela estava de bermuda e a denominação não permitia a bermuda. Infelizmente, eu volto a bater nessa tecla. A palavra de Deus atrai e as lideranças estão expulsando quem quer chegar à igreja, né? Ela é muito sincera, essa jovem. Gostei dessa fala dela.
Porque, infelizmente, em alguns contextos, isso pode acontecer. Mas o pastor ele tem que ser firme, seguro, para orientar bem essa liderança, a semelhança da Conceição, que foi a mulher do pastor que foi lá e puniu, deu uma sentença condenatória para a Conceição. Isso aí o pastor tem que ser vigilante, não só no local de culto, onde se adora a Deus, e fora da realidade da eclesia, fora da realidade da igreja. Bem, então nós queremos deixar para você, minha querida Conceição de Austin, volta para a igreja, querida. Volta para Cristo. Não se preocupe com o que vão olhar, com o que vão dizer para você. E você que está nos ouvindo aí, que talvez esteja vivendo um dilema parecido com o da Conceição, aqui, volta. Mas, pastor, é lá que eu me identifiquei, lá é a minha igreja, é o local que eu amo. Vai lá, volta lá. Amém? Tenta ter uma conversa com a sua liderança, explica que é o seu trabalho, tenta conversar e de repente esse problema vai ser solucionado. E se não for, procura uma outra igreja, mas não deixa de cultuar ao Senhor, ok? E se você não encontrar uma igreja, saiba que eu pelo menos posso dizer que tem a nossa, né, com as portas abertas para a tua vida. Não falei nem qual é a minha, tá? Só falei isso. Você pode ir lá nos procurar, em nome de Jesus. Estamos chegando ao término de mais um debate, muito bom por sinal. E vamos para a nossa fala aqui final. Eu quero agradecer muito o reverendo Aldemiro Cambuim, representando a Igreja Presbiteriana do bairro Imperial de São Cristóvão. Reverendo, muito obrigado. Que essa seja a primeira de muitas oportunidades aqui conosco, em nome de Jesus. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que Deus abençoa a nossa obediência e nos orienta na nossa desobediência. Quero trazer aqui meu abraço da Igreja Presbiteriana em São Cristóvão, aos colegas debatedores, o Baltazar, o Alexandre, nosso aqui apresentador, o pastor Anderson, pastor Paulo Miranda, e externar também meus cumprimentos ao bispo Hinaldo pela grande oportunidade. Isso aí. Amém. Deus nos abençoe. O nosso querido pastor e advogado Baltazar Salgado, representando a Assembleia de Deus. Nosso pastor, toda vez que eu vejo o senhor estar no debate, que eu sempre eu sei de quem vai estar no debate um dia antes. E quando eu vejo o nomezinho do senhor, alegra o meu coração. Quer dizer que te amo em Cristo Jesus, é muito sincero. E tenho aprendido muito com o senhor, inclusive a ressalva não é tataravô, ok? Então vem avô, bisavô e trisavô. É o que está no Código Civil, é? É o que está no Código Civil, ok? Então é trisavô. Não erre como o pastor errou aqui, mas estou fazendo a ressalva aqui, pedindo perdão para você ouvinte. Pastor Baltazar, muito obrigado por estar aqui conosco. O prazer é nosso, o amor é recíproco e cada vez que aqui eu estou, são novas experiências que se agregam, que se atrelam à minha vida. Eu acho que é esse caminhar. E eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus essa oportunidade e o prazer de estar com vocês. Viver e conviver esses momentos que, para nós, são tão grandiosos. Pastor Anderson Bravo! Não tem nada de bravo. Isso é um amor. Muito obrigado. Representando a Assembleia de Deus da Tijuca, aqui conosco. Obrigado, Rádio Record, obrigado, Bispo Macedo, Bispo Hinaldo, meu amigo Pastor Alexandre, Reverendo Aldemiro, Pastor Baltazar, Pastor Paulo, muito bom. E eu quero deixar aqui uma coisa que eu amo, que é a palavra de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso vem de Deus mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é salvo não é porque você merece. Você não é salvo não é porque você é bonzinho, você é salvo porque a graça foi criada pelo Eterno para nos salvar. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo César Miranda, representando a Assembleia de Deus Nova Jerusalém. Pastor, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença conosco. Sempre é bom estar aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, Bispo Hinaldo, Pastor Alexandre, toda essa mesa aqui só aprendo e vocês só agregam valor. A toda a produção, Deus abençoe. Um abraço, Pastor Jaime e minha esposa, a todos, em nome de Jesus. Estamos chegando ao término de mais um debate e nós vamos encerrar com oração. É momento de falar com Deus. Elevar o pensamento aos céus, desejar mudança,
pedir perdão, sonhar com uma vida feliz. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Reverendo Aldemiro Cambuim. Ó Deus bendito, a grandeza do teu amor nos une nesse debate. A grandeza do teu amor, ó Deus, nos move na direção da cruz. E a tua graça, ó Deus, nos dá acesso à eternidade. Nós louvamos e bendizemos, ó Deus, pela existência dessa rádio, pela comunicação que ela oferece, as informações que são passadas, o meio de ação e de transformação de vidas através da palavra. Nos ajude, ó Deus, no nosso viver, para que vivamos segundo a tua boa orientação. Tira do nosso coração todo peso, toda angústia, toda ansiedade, inquietação e até mesmo, ó Deus, conceitos e preceitos condenatórios, de maneira que vivamos a verdadeira união em Cristo Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua bênção e que ela nos acompanhe em todo o tempo. Em Cristo Jesus, esperança nossa. Amém. Estamos chegando ao término de mais um debate, o Debate Record. Lembrando, Rádio Record 990M, a melhor do Brasil, queridão. Amanhã, Bispo Hinaldo com vocês aqui de 10 ao meio-dia, com mais uma programação que vai abençoar, vai falar muito ao teu coração. E sábado estaremos de volta de 10 ao meio-dia, também aqui com mais uma mesa de debate. Então, que você se prepare, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a tua vida. Lembrando, um texto extraído de uma fala do reverendo Guilhermino Cunha, em que ele disse que sozinhos nós vamos mais rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. E dessa fala nós criamos a nossa fala, a fala da Rede Record, dizendo que sozinhos somos um, mas juntos somos uma grande família. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus, queridão. Fica com Deus.